Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Vamos à leitura. Louvado seja Deus, diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aí os irmãos de José disseram: Tu, pois deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Amém? Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Levanta, fecha os teus olhos. Ora comigo, Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus eterno. Ora comigo, Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus eterno. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai bendito, Pai de graça, Pai maravilhoso. Senhor Deus, a voz que está na caixa de som é minha, Pai. Sim, Deus, a voz aqui no microfone é minha, mas a palavra é tua, meu Deus, e é pela tua palavra que eu sei que o teu povo será edificado. Edifica a tua igreja, fala com o teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Jesus, senta, coloca a Bíblia do ladinho, bate uma salva de palma bem alegre para Jesus, bem alegre, bem alegre, bem alegre, bem alegre para Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem gente aqui que já ouviu essa mensagem pela manhã, vai receber a mensagem dobrada hoje. Escuta, vamos ver. Eu tenho uma coisa para te falar. Me chamou a atenção quando a minha sogra falava sobre o testemunho da minha esposa. Me chamou a atenção quando a irmã Andresa falava também sobre os nódulos que foram constatados pela medicina. E me chama a atenção quando, se eu perguntar aqui, neste momento, quem aqui já recebeu um milagre da parte de Deus e que se não fosse Deus não era nem para estar aqui? Eita! Ah, não dá para virar a câmera, meu Deus, para os internautas ver essa montoeira de mão levantada. Quase todo mundo levantou a mão. Não, levanta a mão de novo, por favor, deixa eu ver. Não, também não precisava levantar as duas mãos, né, varão? Meu Deus! Brincadeira. Tem gente que é tão grato a Deus que se não fosse Deus, ele levanta até as duas. Aí eu fico pensando, esse lugar é de gente problemática mesmo. Eu não é? Esse lugar é de gente problemática que veio para cá buscar a vitória e chegou aqui desconcertado e hoje está aí arrumadinho porque Jeová fez uma obra. O Felipe levantou as duas mãos, agora eu me lembrei do Felipe agora. Vou ser obrigado a falar de você, Felipe, ou não é? Filipão aqui vai se batizar no próximo batismo. Vai descer as águas no próximo batismo. Oh, glória a Jesus. Glórias a Deus. Sabe o que é, meus irmãos? São projetos de Deus para a nossa vida, e que consequentemente nós precisamos passar por esta adversidade para entendermos o quão grande é o projeto para nós, o que ele tem para nós. Só que vamos falar bem a verdade. Agora a gente vai fazer um comparativo diferente. Quem já leu a passagem de José toda? Quem já leu? Uma boa parte. Esperava que mais gente levantasse as mãos, né, gente? Esperava que mais gente levantasse as mãos. Mas se não leu, por favor, pelo amor de Deus, vai ler. Vai ler, porque ultimamente até criança do pequeno Galileu conhece a história de José.
E você, por que não conhece ainda? Até porque, meus irmãos, esta história é uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Não tem como não falar no jovem sonhador da Bíblia. Quando nós falamos naquele jovem sonhador da Bíblia, consequentemente nós nos lembramos de José. Então, para quem já conhece, para quem já leu, para quem já estudou, para quem já viu, para quem já ouviu a história de José, é muito fácil você pegar a Bíblia Sagrada, é muito fácil você saber que ele começou com uma túnica colorida, que ele foi vendido como escravo e que ele viveu, como escravo e consequentemente lá na frente ele foi colocado como governador do Egito. É muito fácil para nós a gente ler essa história rindo. É muito fácil para nós a gente ler essa história e dizer, opa, que bênção, que maravilhas. Porque a gente está lendo uma história que já teve começo, meio e fim. O detalhe é quando você começa a olhar para a tua história. Tem gente que ainda está no começo. Tem gente que está vivendo o meio. E tem gente que já está tendo o gostinho e o prazer de poder levantar as mãos e dizer, Jesus me honrou e me deu vitória. Só que o grande detalhe é o seguinte, é que a nossa história é uma história contínua. E ela só terá fim, você só lerá a palavra the end, você só lerá a palavra fim quando o Senhor arrebatar a sua igreja. E o grande detalhe é o seguinte, nada mais nada menos a função, o cargo, seja lá o que José foi ou deixou de ser, ele foi governador, mas não quer dizer aqui que quando Cristo buscar a sua igreja, nós teremos que subir numa posição de governador. Não, muito pelo contrário, que nós, na verdade, quando Cristo buscar a sua igreja, sejamos o menor da casa, transbordando de humildade para que o Senhor enxergue em nosso coração a santificação necessária para entrar nos céus, para que Ele enxergue em nosso coração a situação ao ponto de termos o nosso passaporte carimbado e adentrarmos aos céus, para nos assentarmos à mesa para ceiar nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Só que por que, pastor, então você está até o momento falando de tudo isso? Você lê um texto em Gênesis e até agora você não falou dele. Sim, para você entender uma coisa, tenho plena e absoluta certeza que quando o Pai, o Senhor Deus, tem algo de especial para as nossas vidas, você pode crer, acreditar e ter plena e absoluta certeza, seja em gênero, seja em número, seja em grau. Saiba você que as pessoas que você menos imagina vão invejar o propósito de Deus na sua vida. Quando nós falamos de inveja, quando nós falamos, eu nesses anos, nesses poucos tempos que eu tenho de pastor, em alguns dos momentos a qual sentei num gabinete pastoral e comecei a conversar com alguém, não necessariamente num gabinete pastoral, mas todas as vezes quando alguém quer falar com o pastor, a grande maioria não espera nem marcar um dia do gabinete, é ou não é? Pega o pastor aonde ele estiver mesmo, é na hora do almoço, na hora do café, em qualquer lugar, vem cá pastor, me dá um conselho, fala aqui, e a gente vai conversando, e na grande maioria das vezes, muita gente se queixa e diz assim, pastor, parece que está todo mundo se levantando contra mim, pastor, eu acho que tem gente com inveja de mim, pastor. Aí o que geralmente as pessoas falam, mas pastor, eu não tenho nada para invejar. Eu não tenho uma casa, eu moro de aluguel, pastor, eu não tenho nem um carro para ser invejado, pastor, eu ando de ônibus, ou quando não, eu ando de bicicleta. Mas o grande detalhe aqui é o seguinte, é que erroneamente, a grande maioria das pessoas atrela inveja com bens materiais, e consequentemente eu tenho uma coisa para te dizer, a inveja ela não está somente atrelada a bens materiais. Às vezes você pode ter a casa mais simples que for, a bicicleta mais simples que for, mas quando Deus tem um plano na tua vida, tem um brilho diferente que brilha sobre a tua face, e pode ter certeza e acreditar, Satanás vai se levantar com inveja do propósito de Deus na tua vida. Aleluia, Jesus, meu Deus, oh glória, calabaia, rebina canta labaia.
Aleluia! Então, só para você entender, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Você, na verdade, muitas das vezes não consegue e nem pode mensurar o que Deus tem. Sabe por quê? Porque nós, fracos, falhos, seres humanos, nós mensuramos as coisas de acordo com o que os nossos olhos veem. Nós mensuramos as coisas de acordo com o que a gente está enxergando aqui na frente, pastor Walter. E a nossa visão, ela é muito mais do que limitada. A gente pode até enxergar só até ali. Tem gente que enxerga mais, tem gente que enxerga menos, seja com óculos, sem óculos, com lente ou sem lente. É ou não é? Mas uma coisa no geral que eu quero te dizer é que a palavra do Senhor afirma que as coisas que os nossos olhos veem, elas são temporais. Como assim, pastor? Elas são passageiras. É por isso que nós não podemos em nenhum momento mensurar aquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque aquilo que os nossos olhos não viram, o que não chegou ao nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Quem crê nesta promessa, levante as mãos e dá glória. Dá glória para Ele. Agora bate a maior palma para Jesus. A palma mais forte que você pode bater, bate para Jesus. O grande detalhe é você saber. O grande detalhe é você saber, primeiro, você pode não saber aonde você vai chegar, mas se você souber o Deus que você serve, saiba você que grandes coisas Ele tem preparado. O meu Deus, o teu Deus, não nos prepara coisas ruins. O meu Deus, o teu Deus, não trabalha pela metade. O meu Deus e o teu Deus, é o teu Deus ou não é? É o teu Deus ou não é, igreja? Então vou fazer o seguinte, vou parar de falar o meu e o teu, vou falar o nosso melhor, não é verdade? O nosso Deus, o nosso Deus é o Deus que não faz as coisas pela metade. Não é à toa que a minha sogra contando aqui, outrora já tivemos contando esse testemunho também. A minha esposa fez o exame, e depois que ela fez aquela ressonância, em que na ressonância aparece que o câncer da mama tinha desaparecido, que o nódulo tinha desaparecido, o médico pega o resultado e diz para ela assim: Ana Carolina, não é querendo te desanimar. Escuta essa, Felipe. Não é querendo te desanimar. Mais ou menos assim, né? Mas já desanimando, né? Entre aspas, né? Não é querendo te desanimar, mas quando você mandar o material para o patologista, com certeza vai voltar e você vai perceber que ainda existe câncer no sangue. Então fique tranquila, fique na paz. Ainda bem que você já tem uma filha. Então prossigamos no caminho. Como é que é? Eu acabei de dizer que o nosso Deus não faz as coisas pela metade. Ou Deus cura ou Ele não cura. Ou Ele faz ou Ele não faz. Ou Ele cura ou Ele não cura. Eu já preguei aqui, irmãos, em outras oportunidades, e eu falei sobre Isaac na terra de Gerar. Quem lembra dessa mensagem? Alguém lembra quando eu preguei? Isaac na terra de Gerar, quando passava pela fome, aí ele pensou assim: eu vou descer para o Egito para buscar grão, porque aqui nós estamos passando por fome. Sabe o que Deus diz para ele? Não vai para o Egito. Sabe por quê? Porque se você for para o Egito, você vai pegar comida lá, e aí eles vão dizer que quem preparou a comida para você foi Faraó. Só que de servo meu cuido eu. De servo meu cuido eu. Deixa que eu vou prover para você.
Ei, você está entendendo? Sabe onde é que eu estou querendo chegar com isso, irmão? É porque a minha sogra foi falando aqui, você já ouviu também. É porque ela fez tal quimioterapia, deu assim, fez tanta quimioterapia. Irmão, ela fez tudo que tinha que fazer pela medicina. Só que só para você entender, quem curou ela não foi a medicina. Sabe por quê? Porque no final das contas, a médica pegou o prontuário dela, começou a folhear, foi arregalando os olhos, começou a virar um emoji de WhatsApp, já viu aquelas carinhas? Começou a regalar os olhos assim, aí no final de tudo ela olha para Ana Carolina, olha para mim e ela diz assim: o santo de vocês é forte mesmo. O santo de vocês é forte! Por quê? Porque o nosso santo é o santo dos santos, é o santo dos santos, santo dos santos, é o leão da tribo de Judá. Quando eu digo que ele não faz as coisas pela metade, é porque o médico olhou e disse: eu não quero te desanimar, mas quando você vir o resultado do patologista, vai vir negativo, vai vir positivo, né? Vai vir câncer no sangue. E óbvio, você entende, você já deve ter feito um exame na vida, é ou não é? Você já deve ter feito um exame na vida, não preciso relatar os quais, mas você sabe que quando você pega um resultado na mão, se vem alguma coisa lá no exame, vem escrito que palavra, negativo ou positivo? Não, se vir alguma coisa no exame, vai vir negativo ou positivo? Oi? Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Olha aí, no dia que você pegou o exame de gravidez, veio escrito negativo ou positivo? Esse positivo é uma benção, né? Para a mãe, para o pai, quem é pai pela primeira vez, meu Deus, é positivo, Jesus amado. Vai vir negativo ou positivo? Então, se ela pegasse aquele resultado e ainda tivesse câncer no sangue dela, qual palavra viria? Só que o detalhe é que a palavra veio negativo, igreja. Negativo, igreja. Negativo. Negativo. O câncer, ele era agressivo, invasivo e ele era com certeza algo preocupante. Só que o grande detalhe é que a gente preocupa carnalmente, materialmente, a nossa mente, mas quando a gente descansa no Senhor, aí eu me lembrei, eu nem me lembro daquele hino, mas então tem um hino que diz, então despreocupa. Quem já ouviu esse hino? Despreocupa. Foi exatamente o que aconteceu. Quando chega o resultado final, o médico teve que admitir: o santo de vocês é forte, disse ele. Mas espera aí, vamos lá, vamos voltar para a mensagem que eu acabei de falar aqui. Eu estou falando exatamente de alguém que passou por um processo, mas no final levantou uma bandeira de vitória. E uma coisa é verdade, a palavra do Senhor está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe aonde nós queremos chegar aqui, meus irmãos? Eu não quero que você fique preocupado para na hora da revelação saber quantos vão orar e quais são as revelações que vão sair, se é carro novo, se é casa própria, se é porta de emprego, o que pode sair na hora das revelações. Não, eu quero que você se atente a esta que é a maior revelação de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Por quê? Porque Deus está te revelando exatamente nesta palavra. Acalma o teu coração e fica tranquilo, porque tem eu contigo promessas dos céus, a qual Satanás não tem poder para frustrar e parar aquilo que eu determinei. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Ei, irmão, eu vou ser bem sincero para você. Às vezes Deus tem um ministério conosco
Deus tem algo de especial conosco. Voltando ainda para o testemunho, a minha própria sogra falou: Deus tinha algo comigo, irmãos. Deus tinha uma promessa para me tirar da minha terra. Deus tinha algo para me tirar. Só que eu vou ser bem franco para vocês, eu estava acomodado. Eu estava acomodado. Sabe por quê? Eu já era pastor de igreja, eu já pastoreava. Para quem não sabe, eu tenho 37 anos de idade, eu pastoreio igreja desde os 18 anos. Assim que eu me batizei, uma semana depois eu assumi a minha primeira igreja, pastoreei, e de lá para cá venho pastoreando. Chega em determinado ponto, Deus abre uma porta para mim, para que eu pudesse fazer uma faculdade 100% gratuita. É uma oportunidade de Deus ou não é, gente? É, Deus abriu. Já fazia 10 anos que eu não estudava mais, fiz o tal do Enem. Quem já ouviu falar no Enem? Fiz o tal do Enem, fui bem, tirei nota boa, ganhei uma bolsa 100%. Olha Deus trabalhando aí, Filipão. Abre a porta da parte de Deus. Lá vou eu para a faculdade. 4 anos da minha vida estudando à noite, indo na igreja só aos finais de semana. Só que quando acaba a minha faculdade, lá estou eu, deitadinho na rede, tomando aguinha de coco e querendo continuar a ir para a igreja só aos finais de semana. Você acha que Deus ia deixar por isso mesmo, pastor Walter? O senhor acha, pastor Walter? Com todo respeito, sabe o que Deus fez? Pegou em mim assim, ó, deu aqueles... rapaz, acorda aí, rapaz. Abre os olhos e acorda, porque tu tá muito malandro. Eu tenho mais coisa importante para fazer na tua vida. Deus tinha grandes coisas para fazer, não só na minha vida, mas também na vida da minha esposa. É por isso que hoje, veja bem, é por isso que hoje o médico que disse: ainda bem que você já tem uma filha, porque você não vai poder ter mais filho. Hoje, para a honra e a glória de Deus, eu tenho mais uma filha linda, maravilhosa, com saúde. Porque quando Deus cura, cura por completo. Quando Deus age, age por completo. E hoje, para a glória de Deus, eu que era para estar viúvo, chorando e reclamando, a minha esposa está vivinha da Silva. A gente está fazendo a obra de Deus, pastoreando e arabacalaba. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Só que eu confesso para vocês que eu fiquei no comodismo. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu aprendi, assim como na minha história e na história de José, às vezes Deus vai trabalhar na tua vida, mas não é aonde você pensa. Sabe por quê? Porque José tinha todo o conforto possível, Ezequias. José tinha uma caminha abençoada. Eu acho que ele tinha um travesseirinho tão gostoso que era só encostar na cabecinha, o sonho já chegava. É ou não é? Ei, detalhe, não era sonho pós-feijoada não. Não era sonho de barriga cheia não. Hoje a gente começa a entender que as revelações descia forte, é ou não é? Deitava, estava tão bom, tão gostoso. O pai dele tinha um amor especial por ele, melhor do que os outros. Só que a Bíblia está dizendo, pastor Paulo, está dizendo exatamente assim, que depois que os irmãos de José perceberam que o seu pai tinha um amor especial a mais por ele, eles já não se entendiam mais, Felipe. Eles já não podiam mais conversar. Como é que é? Deixa eu ler a palavra que eu esqueci agora. Eles já não podiam mais falar entre eles pacificamente. Você entendeu? Ei, então eu entendo que quando eles começaram a perceber que existia algo especial da parte do pai para aquele homem, para José, eles já começaram a se levantar contra e já não podiam mais viver pacificamente. Então eu quero que você entenda comigo, se já não podiam mais viver pacificamente, eu imagino então que dentro daquela casa talvez o ambiente já não estava bom, é ou não é? Quem concorda comigo? O clima já não estava legal. Imagina você morar com os teus irmãos e já não está legal. E se eu perguntar, muita gente vai levantar a mão dizendo que já vivenciou um clima assim, às vezes com a mãe, com o tio, com fulano, com o irmão, com a irmã, aquele clima desgostoso, aquele clima
clima que já não dá mais para viver, aquele clima que na verdade só te dá vontade de murmurar e dizer: eu quero sair desse lugar. Só que o detalhe é o seguinte: o ambiente não estava favorável. No versículo 4 da palavra está dizendo que o ambiente já era conturbador e não tinha nada amigável naquela casa. Só que no versículo 5 está dizendo que José tem um sonho de Deus. Sabe onde é que eu quero chegar? E eu quero que você entenda aqui hoje, meu irmão, é que não interessa o ambiente. Quando Deus tem que te dar, Ele vai te dar onde quer que seja. Não interessa se fulano gosta de você ou não gosta. Quando Deus tem que trabalhar na tua vida, Ele vai trabalhar, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai fazer você sonhar. Sinceramente, irmão, eu acho que dava para melhorar essas palmas aí. Me dava ou não dava? Dava ou não dava? Bate com gosto, bate com gosto. Exalta Jesus com gosto, gosto, gosto. Aleluia. Aí, sabe o que acontece? José começa a contar o sonho dele. Se os irmãos já estavam incomodados com o homem, lá vai o homem contar o sonho, Jesus. Os irmãos já estavam incomodados com ele. Lá vai o homem contar o sonho que Deus deu para ele. Eu sonhei que tinha uns feixes. O meu feixe estava de pé. E o de vocês se prostrando. Qual é o irmão que ia gostar de ouvir uma dessas, gente? Que isso? Tu ri? Ele conta o sonho. Aí os irmãos dão aquela coçadinha na cabeça, igual eu estou fazendo assim, e se perguntam: então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Então quer dizer que nós serviremos a ti? Aí a Bíblia diz que eles, os irmãos de José, tentaram interpretar o sonho e já logo fizeram essa sacada. Então nós vamos nos prostrar a ti, deveras tu reinar sobre nós. Só que o grande detalhe é esse, é que a interpretação deles foi completamente errada. Não sei se você entendeu, acho que você não pegou não, porque a interpretação deles, segura aí. A interpretação deles foi completamente errada, sabe por quê? Porque consequentemente Jacó era um maioral. E depois, aquele que daria seguimento à linhagem seria o primogênito, seria o filho mais velho, e mesmo que não fosse ele, teria muitos outros irmãos até chegar a José, é ou não é? Aí de repente aparece o José, um menino, dizendo assim: o meu feixe estava de pé e o teu estava se prostrando. Ah, irmão, sabe o que os irmãos de José acharam? Que ele estava falando do trono do pai dele, Jacó. Não pode. Quem vai sentar no trono quando Jacó morrer não é você, é outro. Só que por que eu estou dizendo que eles fizeram interpretação errada? Porque o sonho não tinha nada a ver com a cadeira de Jacó. O sonho tinha a ver com uma cadeira de governador que Deus ia colocar ele. Sabe? Ei, segura as palmas. Sabe por quê? Os irmãos de José acharam que o feixe ia se prostrar porque ele iria sentar-se na cadeira do pai dele, Jacó. Só que eu imagino Deus olhando para os irmãos de José e dizendo assim: ei, vocês estão enganados, porque a cadeira de Jacó é muito pequena perto daquilo que eu tenho para fazer na vida de José. Ei, glória! Bate palma bem alegre para Jesus. Oi, arabacalabanarabacadalabaias. Oh, glória! Eu não sei se você já está entendendo, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Ei, você precisa de fé? Precisa ou não precisa? Eu também preciso. Porque se dependesse de nós mesmos, irmão, a gente não precisava nem vir para a igreja. Mas pode ter certeza, eu falo por experiência própria. Começa a deixar de vir na igreja para ver se a tua fé não vai assim, ó. É ou não é?
Não é assim? Só que hoje Deus te traz aqui nesta noite para você ouvir esta palavra, para você sair daqui saciado e saber que nada mais, nada menos, tudo que está acontecendo contigo é da permissão do papai. Sabe por quê? Porque uma coisa com esta palavra eu ligo a outra e aprendo. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saiba você que quando o vento estiver soprando contrário, ai pastor, o vento está soprando contrário, pastor. Posso te falar uma coisa, irmão? Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas os aviões, eles possuem duas asas. Não somente duas asas principais, mas outras asas em outros lugares atrás, aquelas pequenininhas e tal. E as duas asas principais, elas são construídas dentro de uma aerodinâmica. O que significa isso, pastor? É que um engenheiro estudou muito tempo para poder fazer uma asa que pudesse conduzir o avião para cima. Para que ela pudesse cada vez mais ir para cima, a aerodinâmica daquela asa precisava não só de motor, mas ela precisava de vento contrário. Eu não sei se você entendeu. Tem gente que na verdade quando vê vento contrário, ele abandona a fé, quer pular do barco e morre afogado. Mas enquanto isso eu vejo também homens e mulheres de Deus que quando confiam no Senhor são igual asa de avião. O vento pode até vir contrário, mas em vez de te jogar para baixo, ele faz você subir. Faz você subir. Faz você subir. Faz você subir. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações. Quem recebe esta palavra, levanta as mãos e dá glória.